Boa noite a todos, estamos no ar mais uma vez com o Teologicamente Podcast. É um privilégio estar aqui, damos graças a Deus por nos ter concedido mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui com essa programação na Rádio IECN, a Rádio da Palavra. Nós estamos hoje aqui para tratar um assunto muito importante, como todos os outros que aqui temos trazido, um assunto que vai despertar aí, a nossa intenção hoje é despertar a você que está aí do outro lado, nos ouvindo e nos prestigiando com a sua atenção, despertar você a trabalhar em prol do reino de Deus através das redes sociais. Hoje nós queremos aqui, no Teologicamente Podcast, trazer uma explicação um pouco mais abrangente sobre qual deve ser a nossa posição como igreja nessa época que nós estamos vivendo, onde tudo se tornou digital, a era da internet, das redes sociais, e nós queremos aqui trazer para você qual é o papel, a função, a posição que nós como cristãos, como igreja, devemos tomar diante dessa situação que nós temos aí na época em que nós vivemos. Hoje, para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um grande amigo meu, que é o Jefferson Marques, que ele é aí das pessoas que eu conheço, aqui da nossa cidade de Ijuí, foi um aí dos pioneiros que começou com um podcast, o Bíblia em Podcast. Isso já fazem 2 anos, nós estávamos conversando aqui fora do ar, e ele me disse que agora, há pouquinho tempo, fechou 2 anos que ele está aí com esse trabalho do Bíblia em Podcast. Hoje, claro, conheço mais pessoas, existem mais pessoas que estão aí com esse trabalho, um trabalho de evangelização, um trabalho de anunciar a palavra, de trazer conhecimento bíblico, teológico às pessoas através da internet e das redes sociais. Mas a primeira pessoa que eu conheci, que está próxima a mim e de fato começou um trabalho, foi o Jeff. Então, para nós hoje é um prazer muito grande ter ele aqui para falar sobre esse assunto. Antes de nós começarmos aí a debater sobre assunto e ter essa conversa sobre esse assunto, eu gostaria de dizer a você que os nossos outros episódios, os episódios passados do Teologicamente Podcast, estão no YouTube. Então você nos procure lá, procure o nosso canal Teologicamente Podcast. Você vai encontrar lá os outros episódios, os outros convidados que estiveram aqui, nós estivemos conversando. Se você não encontrar, vai lá no nosso Instagram, Regis William Rodrigues, e lá tem um link na bio, você vai lá, clica nesse link, vai direcionar você direto lá para o nosso canal no YouTube. Se você chegar lá no nosso Instagram, já nos siga, porque é lá que a gente coloca aí todos os anúncios, os cortes, de tudo que acontece aqui no Teologicamente Podcast. Quero agradecer a você, desde já, que está conosco. Quero pedir a você que você compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder, para que nós estejamos alcançando as pessoas aí com esse conhecimento que nós estaremos conversando hoje aqui. Bom, o Jefferson Marques tem 42 anos, é natural daqui de Ijuí, é bastante conhecido aí por muitos pelo Bíblia em Podcast, um podcast que ele tem já há 2 anos, e ele é casado com a Lisiane Marques, pai da Heloísa, é cristão já há muitos anos, congrega na comunidade Renovo, e ele tem um nível médio em teologia pelo IBE, Instituto Bíblico Esperança, e está aqui para falar conosco sobre a posição da igreja na era digital. Boa noite, a paz do Senhor Jeff. Boa noite, Regis. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui com você no teu programa, no Teologicamente Podcast. E é uma alegria imensa, já parabenizando pelo alcance, pela relevância que esse teu programa está tendo, com assuntos interessantes, assuntos relevantes, e que Deus continue te usando e te abençoando nesse trabalho. Eu quero dizer às pessoas que nos ouvem e nos assistem sobre esse tema, Quando eu pensei nesse tema, justamente pelo que a gente tem visto, presenciado na internet, nas redes sociais, os trabalhos que têm sido feitos por muitas pessoas, trabalhos sérios, pessoas sérias, mas também eu vejo que existem muitas pessoas que
elas perdem, né, essa oportunidade de trabalhar em prol do reino de Deus na internet. Por isso que eu trouxe, me veio aí a ideia de trazer esse tema. Qual a posição da igreja, né, na era digital? Eu gostaria de dizer para você aqui e para você que nos ouve, nos assiste, também para o Jeff, antes de bolar aqui de trazer a minha primeira questão, minha primeira pergunta, sobre a tecnologia, né? Eu acho que as pessoas que nos assistem, nos ouvem, elas vão lembrar de um passado. Eu lembro da minha infância, quando a gente sempre falava, né? As pessoas sempre falavam. Quando eu era criança, eu ouvia isso, comentário, né, dos meus pais, vizinhos, irmãos da igreja, as pessoas à volta, né? Quando se tinha aqueles telefones, né, que a gente chamava de tijolão. Analógico. As pessoas diziam, um dia ainda, né, a tecnologia vai avançar e as pessoas vão poder se falar, elas vão poder se ver através do telefone, né, e várias outras questões. Assim, ideias das pessoas de que a tecnologia avançaria e coisas aconteceriam. Os filmes de ficção científica. Os filmes falavam, traziam muitas ideias. E nós chegamos aí nessa época, né? Olha onde nós estamos, onde nós chegamos e tudo que a gente pode alcançar e fazer com essa tecnologia. A gente está aí dando um passo, né? Hoje já existe a inteligência artificial, que não está mais na mão dos governos, dos poderosos, mas está aí na nossa mão, ao nosso alcance. Muitas pessoas fazem de tudo e fazem muito com essas tecnologias. Então, chegou essa era, né? Essa época a nós. Então eu gostaria de saber aí do Jeff, a igreja deve ou não se valer das redes sociais para fins de proclamação do evangelho? O que você tem aí como resposta? Deve. Minha resposta é direta, né? Deve. A igreja deve, né? Não vou dizer precisa, porque não é uma questão de necessidade da igreja, né? Uhum. Mas, quando a gente fala igreja, a gente está falando da igreja instituição, CNPJ, falando... Igreja nominal. Denominação, né? A igreja deve sim se posicionar no meio digital, né? Não vou usar essa palavra, é necessário, mas é um dever. É praticamente um dever. Nós precisamos considerar como um dever, Regis, de nós... da igreja se posicionar, né? Assim, quando tu falou, eu gostei que tu falou ainda não necessário. Quando tu fala necessário, tu tá falando, se referindo de necessário, ainda não é necessário para a igreja. Não é, por exemplo, sim, não é a igreja, ela deve se posicionar, deve se valer, né? Mas não é necessário. Por enquanto, não. O termo necessário que eu usei, esse termo que eu usei, da questão de necessidade vital. Ou seja, ou a igreja se posiciona no mundo digital, ou ela deixa de existir. Não é isso. Não vai deixar de existir. Não, a igreja independe disso. Independe do existindo ou não o mundo digital, a internet, a igreja sempre vai estar ali como sempre esteve. Exato. A igreja, antes de instituição humana, é uma instituição divina, né? E ela atravessou os séculos, vem atravessando os séculos da história, subsistindo a todas as mudanças, né? Todos os tempos, as eras, como a era que nós estamos vivendo hoje no digital. Ela atravessou, a igreja, a instituição divina, atravessou e vem atravessando e vai atravessar triunfante, vencendo todas as dificuldades de todas as épocas, de todas as eras, todos os desafios, todas as oposições, né? A igreja, ela é imparável, né? Impérios tentaram parar a igreja, né? Reis, impérios, poder bélico, econômico, e, enfim, e a igreja não parou e não vai parar. A igreja instituição divina. Sim. Ela é triunfante e vai triunfar. Isso é um fato inegável.
acreditem as pessoas ou não acreditem, creiam ou não creiam, admitam ou não admitam, aceitem ou não aceitam, entendam ou não entendam, a igreja é triunfante. Então não é a questão do digital de uma necessidade vital da igreja, mas de um dever como igreja na terra. É um dever, faz parte da missão da igreja, também hoje nessa era, o digital. Quando foi que tu teve essa ideia? Quando foi que tu quis? Quando foi? O que te levou a querer criar um podcast, que é o Bíblia em Podcast, sim, né? Que tu teve. Qual foi a tua motivação, né? Que te levou a fazer isso, né? A criar um podcast. Um podcast. E claro que não é assim semelhante a isso, não é parecido, mas não é a mesma coisa, né? É um formato um pouco diferente, porque tu traz, não é só entrevistas que tu traz, né? Sim. Que é o nosso caso aqui. Qual foi a tua motivação? O que te levou a querer fazer um podcast? Cara, essa pergunta é bem interessante e eu vou querer responder ela com muita satisfação, porque é até uma oportunidade de expor isso, né? Porque talvez as pessoas podem pensar da forma que querem e convém pensar. Mas o podcast, a criação do podcast, não a criação do podcast, mas um trabalho semelhante a isso, sempre foi o meu desejo. Desde moleque, desde criança, desde de juventude. Isso sempre me atraiu, achei muito interessante, né? Especificamente o audiovisual. Sempre eu achei muito interessante e acompanhei isso. Consumia isso. Até hoje eu sou um consumidor do YouTube, né? Sigo pessoas que eu me identifico, que eu entendo que vai me trazer, que agregam, né, o meu conhecimento, enfim, pessoas que estão acima da gente em questão, né? Eu ainda consumo, eu sempre fui e ainda continuo sendo consumidor do YouTube. E isso sempre foi um desejo do meu coração, né? Desde moleque. Só que lá naquele tempo, naquela época, existiam as dificuldades, que era o acesso a uma tecnologia que hoje, falando para a galera de hoje, né, para a turma de hoje, eles não sabem o que é viver sem internet. Nós vivemos num tempo pré-internet, né? Nós somos do pré-internet ainda, que a internet, além de não existir, passou a existir, não que não existia, mas não era acessível, né? Era caro, não era acessível e tal. Então, isso era muito difícil. Hoje é simples criar um canal da internet, um canal no YouTube, né? Hoje é barbada, isso é muito simples. Mas naquela época era uma coisa muito difícil. Questão de acesso à internet, acesso à tecnologia que você estava falando, né? Os recursos para gravar um vídeo. Hoje você usa o celular para gravar um vídeo. Antes tu precisava de um equipamento analógico, uma câmera, né? Além de ser difícil, né? Era caro. Então, eu sempre gostei disso, sempre admirei. Tinha TechPix, você lembra? TechPix. TechPix que foi... As câmeras? Sim. Que deu um rolo uma vez, né? Fazia uma propaganda e tal. Isso. E não vingou, né? Foi de qualidade aqui. Né? Isso. Então, era aquela época, né? E eu sempre desejei, sempre admirei, também acompanhei, né? Eu gostava disso, eu acompanhava os pioneiros que usavam esse recurso, né? Admirava, acompanhava, me inspirava, sonhava, mas me deparava com a realidade. E aí o tempo foi passando e esse desejo, esse sonho foi sendo engavetado até o ponto de se esquecer disso, né? Eu comecei... daí veio a questão familiar, né? Me casei, né? Tive filhos e tal, e aí isso aí foi ficando um pensamento relegado a segundo plano, a último plano, a ponto de esquecer disso aí. Eu acabei me esquecendo. Me envolvi com o trabalho ministerial na igreja, né? O da igreja, com o trabalho ministerial da igreja e tal. Fui aprendendo ali, fui iniciando, aprendendo e desenvolvendo, e esqueci desse sonho, vamos dizer assim, né?
desse que para mim era um sonho, desse sonho de criar um canal no YouTube, de trazer ali o ensino bíblico, de relacionar, né? O canal, o perfil do meu canal no YouTube sempre foi de trazer o ensino da palavra, né? Eu acompanhava outros que me inspiravam e achava isso muito interessante. Mas foi caindo no esquecimento. Eu sempre gostava, um fato também interessante, eu sempre gostava a ponto de eu procurar, com toda a dificuldade que tinha, de procurar alguém que pudesse gravar, filmar, né? Um momento que eu estivesse pregando. Né? E era muito difícil isso. Quem me ajudava com isso era o Diego Oliveira. Tu conhece ele? É conhecido como Diegão. Diego Oliveira, um amigaço, amigo meu, tempo de infância, e o Diego gosta e entende muito dessa parte do videomaker, né, da pessoa que faz filmagem e tal, sempre lidou com isso aí. E aí ele tinha uma câmera de filmagem um pouco mais antiga e andava filmando um monte de coisa na igreja, filmava evento, filmava coisas assim, né, tempo de jovem ali. E às vezes eu pedi, ele chegou até a gravar, acho que 1, 2 pregação minha. Não por ego, eu queria ver. Não por ego. Eu queria ver porque eu sou eu tenho um senso de autocrítica muito grande. Às vezes eu dou uma diminuída, né? Eu preciso diminuir. Eu me olhava as primeiras vezes que eu vi eu falando num vídeo, pregando, eu disse, meu Deus do céu, se eu não consigo me escutar 5 minutos, imagine as pessoas, né? Cheio de trejeito, eu gesticulava demais, até hoje eu gesticulo muito no falar. Então procuro me conter, né? Então eu olhava isso e foi bom para esse ponto, de me analisar, né? De uma análise, uma autocrítica. Eu tenho esse jeito de falar, eu falo devagar, meio arrastado, né? Então eu falava muito devagar, falava baixo demais, não dava ênfase nas palavras que precisavam dar ênfase. Eu gesticulava muito e tinha uns cacuetes que eu fui corrigindo nisso, né? Eu gostava de ver isso e quando eu vi a primeira vez eu disse, meu Deus, não tem como é que eu vou gravar algo e vou colocar, né? Vou divulgar ou vou colocar no canal do YouTube desse jeito. E o Diego me ajudava com isso. Mas aí, como eu disse, eu fui me envolvendo nas atividades ministerial da igreja, fui aprendendo, fui iniciando ali. E isso fui deixando de lado, fui esquecendo, a ponto de esquecer, literalmente esquecer. E aí, passou-se o tempo, isso foi na pandemia. O lockdown da pandemia foi em 2021, né? 2021 ali que parou tudo. Aí veio a pandemia. Ali, nesse tempo de pandemia, Regis, eu passei por um processo pessoal. Um problema pessoal, né? Nós passamos, eu e minha esposa e tal. Muito difícil. Foi um pré-pandemia, numa época ali de pré-pandemia e durante a pandemia. E ali, naquele tempo ali, eu fui na igreja, né? A gente tinha um culto e tal, e eu fiquei sabendo que um amigo meu estava pregando na igreja, o Marcos Cavalheiro, estava pregando, fiquei sabendo. Tem programa aqui. Tem programa aqui, né? Eu fiquei vendo nas redes sociais que ele estava pregando na igreja. Eu disse, eu vou lá, eu precisava ouvir uma palavra, né? Estava passando um momento muito difícil. E daí ainda a igreja tinha voltado, mas naquele sistema de distanciamento, né? Sim. Distanciamento, uso de máscara, toda aquela rigorosidade. E daí eu me sentei lá atrás, lá no fundo, de máscara, pensei que ninguém vai me enxergar, ninguém me conhece. Entrei logo na porta de máscara, com a minha filha no colo, também de máscara. Então quase não... Eu não sei se ele me conheceu ou não me conheceu, sei que ele estava pregando. Pregou lá, estava pregando, como Deus sempre usa ele. E no meio da pregação ele para e diz assim, aponta para mim e diz, você aí, você, aquele sonho que você tem não é sonho teu. Aquele sonho é projeto de Deus. Olha só. Me deu assim, né? E algo que eu tenho para mim, Regis, não é regra, não é doutrina, não é nada. É um critério meu. Você já deve ter recebido inúmeras profecias, né? Quem nunca? Eu já recebi profecias de monte, né? Mas eu tenho um critério para filtrar as profecias. Sim. O primeiro critério é se é de Deus, vai se cumprir. Pronto. Né? Mas algumas profecias que foram assim, profecias de Deus mesmo, que eu fiquei sem dúvida nenhuma,
foi que o profeta, Deus estava usando alguém em profecia, falando comigo audível, e Deus falando no meu coração. Aí não tem erro, né? Sim. Quando ele disse assim, eu tinha esquecido disso aí. Isso era coisa de moleque, de jovem lá, né? Tinha esquecido, nem lembrava, nem me passava mais há muitos anos. Isso não me passava mais na mente. Quando ele disse, aquele sonho não é sonho teu, o Espírito Santo falou no meu coração, o canal no YouTube. Me veio assim, né? E ele disse, aquilo é projeto de Deus. E falou mais uma coisa, eu não me lembro. E o Espírito de Deus falou no meu coração, disse, desenrola isso daí, bota isso daí pra... E daí a partir dali, isso foi em 2021, de 2021, quando eu iniciei o canal propriamente, foi em 2023, não, 2022. Foi em 22, em junho, 7 de junho de 22. Então foi um ano e pouco, um ano e alguns meses ali, que eu comecei a desenvolver isso aí, tá, como é que eu faço? Comecei a ir atrás, pesquisar, entender, estudar a internet, né, gente? Porque a internet, tu precisa estudar, tu sabe disso agora, tu tá, né? Precisa estudar, precisa entender como que funciona o algoritmo, como que funciona. Tu pode fazer do jeito que tu quiser, mas também tu pode fazer do jeito correto, né? E comecei a estudar a internet e tal, e ali veio a pandemia, e na pandemia deu o boom das lives, né? Sim. E ali foi o auge das lives. Os cultos online. Isso, os cultos online e tal. E o pós-pandemia deu uma selecionada nisso, né? Não só culto, tudo virou online. Tudo. Trabalho remoto e tal. Foi uma virada. A pandemia acelerou um processo que já vinha, né? Ele acelerou ali, sei lá, mas eu acho que, quase uns 10 anos ele deu uma acelerada. Até o Pix, que era um projeto a longo prazo, né? Se encaixou ali. E ali, então, teve um ano, assim, que eu estudei, fui atrás, entender, tal, comprei cursos ali na pandemia, o curso livre e digital também foi uma coisa que, né? Explodiu. Aí eu comecei a dar uma pesquisada naquilo que se encaixava mais ou menos na realidade, comprei curso de edição de vídeos, para entender, porque era coisas que coisas que a gente não domina. Então foi assim que iniciou. E daí em 7 de junho de 22, foi que eu lancei o meu primeiro vídeo no YouTube, que eu criei o canal e tal, bem diferente, bem limitado, bem, né? Como todo início é. Sim. Mas foi ali. Então foi a partir disso, entende? Não foi algo assim, eu vou fazer aqui porque tá na moda, é tendência, ou porque todo mundo tá fazendo. Ou foi um recurso. Não, era algo que eu sempre desejei, sempre admirei, sempre eu consumia isso, desejava, depois caiu por muitos anos no esquecimento, até por alguma questão do destino, Deus acendeu isso de volta e foi. E estamos aí enfrentando as dificuldades, passando as etapas que se tem que passar, com a graça de Deus. Algo que eu coloquei assim, Regis, desde o início, tu que acompanhou assim, boa parte, né? Se é de Deus, realmente, se é de Deus, se é projeto de Deus, então Deus vai dar a direção em tudo que faço, desde convidados que convido, né, para fazer. Deus vai dar direção, Deus vai dar ritmo. Não me preocupo com alcance, com viralização, com views, com curtida, não me preocupo com nada disso. Minha única preocupação é de fazer aquilo que Deus me direciona a fazer, desde os assuntos tratados, né? Me preocupo com isso, é algo que o que Deus me direciona a fazer, e procuro fazer o melhor que eu posso fazer. E o resto não é comigo, né? O resto é Deus aí que vai dirigindo, né? Legal. Foi assim que surgiu, assim que nasceu, né? O Biblian Podcast até inicialmente não era Biblian Podcast, era outro nome. Mas aí tu vai aperfeiçoando e o Biblian Podcast surgiu. Eu gostaria de dizer assim que o Jeff, ele foi um dos... isso que a gente começou aqui há pouco tempo, nós já estava, né, lá no Biblian Podcast fazendo alguma coisa, mas o Jeff, ele se tornou um dos maiores parceiros, motivadores, influenciadores, né, para que a gente chegasse até aqui, né, na rádio. Eu também ainda não tive assim, essa oportunidade
contar essa história, mas eu desde pequeno tive esse contato com a rádio, né? Meu pai, hoje ele é pastor, mas ele já foi diretor de uma rádio evangélica, comunitária, na cidade onde nós morávamos. E tem uma rádio web na cidade onde eu moro. Hoje ele tem uma rádio web, a igreja tem uma rádio web, como essa aqui, como a ICN, né? E o meu contato com a rádio, hoje eu olho o Davi aí, né? Quantos anos tem, Davi? 16. Pois é, o Davi tem 16 anos, tá aí. Tem esse contato com a rádio, muito legal, né? Isso que vira uma paixão, né? Uma identificação, né? Quando isso passou na minha vida, tipo dos 12, 13, 14, eu não me lembro certo a idade, mas foi um período, né? Não foi sempre, foi um período que passou, né? Aconteceram problemas com a rádio, ela veio a fechar e tal. Então foi um período que passou, a gente não teve assim mais aquele trabalho, aquele acesso. Eu cuidava da mesa de som, fazia certo programa. Aquilo passou, mas aquela coisa ficou, né, na vida da gente, né? E aí um dia eu vim aqui pregar aqui num programa e saí daqui, essa rádio e tal, né? Já tinha o contato ali com o teu podcast e a gente veio pra cá. Muito legal, Jeff, tua história aí do Bíblia em Podcast. Dizer que o Jeff foi um amigão aí, que ajuda até hoje, me ajuda aqui, né, de certa forma. Eu me aconselho muito com o Jeff, porque ele tem essa experiência mais do que eu, de 2 anos. Ideias, né? Uma cabeça pensa melhor que duas, melhor que uma. E o Jeff tá aí. Hoje também está em parceria com a ECN, né? Também. Tá fazendo aí nas sextas-feiras. Uma porta que Deus abriu aí também, o seu podcast aqui através da Rádio ECN, tá? Toda sexta-feira, que horas? Isso, às 21h30. Às 21h30. Jeff, falando então, né? Assim, falando do teu podcast e tal, da igreja, né? Que a igreja deve fazer o trabalho nas redes sociais. Tu bem disseste ali que não é uma necessidade vital. A igreja não vai deixar de existir por não ter um trabalho na internet. Isso tem que ficar bem claro. Agora tudo vai ser digital. Como fica a igreja? Não, a igreja continua sendo igreja. Sem digital ou com digital, sem internet, a igreja avança. Né? Mas ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. Ela se encaixa nisso que a gente falou, na missão. Eu creio que agora a missão da igreja ela se estende, vai abranger o digital. Então a gente não pode, por 3 motivos, Regis. Não quero cortar aí as tuas entrevistas aí, mas para a gente desenvolver esse ponto que eu acho que é de suma importância, né? Por 3 motivos, a igreja deve se posicionar no mundo digital. Primeiro, porque o mundo digital é uma realidade. Está aí, né? Como diz, a gente vive a era do digital, né? O metaverso é isso, é tudo que existe no mundo real, é para existir no mundo digital, né? E então essa é uma realidade inegável, né? Por mais que algumas pessoas, alguns líderes, né, espiritual, algumas pessoas condenem, demonizem, né? Acho que isso não tem relevância nenhuma, não tem necessidade da igreja se envolver ou se posicionar no mundo digital, por mais que negue. Existem essas duas questões. O negacionismo, né? E a gente, depois no desenvolver, nós vamos ver como na história da igreja no Brasil, vamos falar no Brasil, né? A história da igreja no Brasil, com os meios de comunicação, vamos dizer assim, quem sou eu para dizer os erros, mas aquilo que a igreja deixou de fazer, por uma questão de ignorância, vamos dizer assim, né? Por demonizar os meios de comunicação e os prejuízos que teve, ou deixou de alcançar, né, o que poderia ter alcançado. Enfim, mas isso é para frente. A era digital está aí, o mundo digital está aí, as pessoas estão no digital, né? As pessoas estão ali. E a igreja precisa estar ou ir aonde as pessoas estão. É o ide, né? Não é vinde para a igreja. Né? A missão da igreja é ir aonde as pessoas estão. E as pessoas hoje estão no digital, né? Então nós vamos deixar o digital? Vamos ignorar as pessoas que estão lá?
Assim como no mundo real, no mundo físico, as pessoas estão ali com seus problemas, estão ali com as suas necessidades, estão ali no digital também. E nós, como igreja, precisamos ir também, né? Entrar nesse mundo, né? Por esse motivo, que o mundo digital é uma realidade inegável e imparável. Segundo motivo, é a questão da igreja existir no mundo digital, assim como ela existe no mundo físico, né? Quando Jesus disse que os discípulos eram o sal da terra e a luz do mundo, né? Sal da terra e luz do mundo. Sal fala da presença física da igreja, da presença da igreja no mundo físico, sal da terra. Você sente a presença ou a ausência do sal. Sim. Né? Então, o sal da terra está falando da presença da terra, da igreja no mundo físico, no mundo real. Né? O sal da terra fala do impacto que a igreja deve causar no mundo físico. Sal da terra. Né? Se a igreja não causa nenhum impacto no mundo físico, no meio que ela está inserida, se ela não causa nenhum impacto social, nenhum impacto no local, no mundo, no meio que ela está inserida, na comunidade que ela está inserida, no bairro que ela está inserida, na cidade que ela está inserida, ela não está cumprindo seu papel de ser sal. Não está sendo relevante, ela precisa causar um impacto social nas necessidades sociais da população. Tá? Isso é outro assunto, não vamos nos aprofundar nisso. E a luz do mundo é o impacto da igreja no mundo cosmos, no mundo espiritual. Então, se a igreja não é relevante, não causa um impacto, não faz diferença, não colabora com o meio social que ela está inserida, ela não está cumprindo o seu papel. Se ela não causa um impacto espiritual, também não. E o texto diz que se o sal for insípido, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aí está falando de um desprezo, né? De um desprezo. E assim como a igreja deve ser sal e luz, deve estar presente no mundo físico e causar impacto no mundo espiritual, também no mundo digital. Precisamos ser luz no mundo digital e sal também no mundo digital. Né? Não podemos ser omisso a essa realidade. A igreja precisa. Né? Ainda há poucos dias estava participando ali de um ensinamento, e aí o ensinador estava falando sobre a realidade espiritual e né, o mundo espiritual e o mundo real. E aí até um dos alunos brincou, né? Disse, existem 3 mundos, professor: o mundo espiritual, o mundo físico e o digital. Né? Virou riso, tal, brincadeira, mas é uma realidade. Né? E a igreja precisa estar posicionada no mundo digital, precisa estar inserida, os crentes precisam ser luz e precisam ser sal nessa esfera onde existem muitas pessoas estão ali, muitas necessidades, e se a igreja não estiver lá, então não terá luz lá, e as trevas vão dominar, e nós não podemos deixar as trevas dominar, né? Porque daí é uma omissão da igreja. Já que tu tocou assim nesse assunto sobre a questão assim do mundo digital, por exemplo, eu gostaria assim que tu comentasse sobre a questão do cristão, né? Estou falando de igreja e tal, mas a igreja, assim, como eu poderia me expressar, assim, que as pessoas me entendessem, no sentido do cristão, né? Individual. Claro que nós sabemos que a igreja, né, somos nós, né? A reunião dos santos, sim, todos nós somos igreja, né? Mas o cristão, né, na sua individualidade, né? Ele sabe que é igreja, né? E como ele deve se portar, né? O cristão, ele sabe como ele deve, não, eu sou cristão, como eu devo me portar onde eu estou, no meu trabalho, como né? Na vida cotidiana, em todos os âmbitos, todos os lugares, ele deve ser sal, deve ser luz, né? Como aqui tu já mencionou. Na internet, na rede social, né? No mundo digital, a gente vê isso por parte de... Claro que vê por parte de alguns, sim,
mas assim de forma massiva. Como que está hoje? Como o cristão ele utiliza, né, dessa ferramenta, as redes sociais? Porque assim eu vejo pessoas, assim, tem pessoas que elas têm o conhecimento bíblico, conhecimento teológico, mas eu vejo que são pessoas já de certa idade que não têm aquele... Sim, não dominam, né? Não dominam essa parte. E eu vejo, por outro lado, jovens, acho que aqui que está a nossa grande questão. Jovens que dominam essa parte, mas utilizam mal porque não tem conhecimento bíblico, né? Até não tem conhecimento bíblico, tem conhecimento teológico, né? Poderiam usar. E o outro ponto é que eu vejo assim, inúmeras pessoas, a grande parte das pessoas, a grande parte da igreja fazem o mau uso. Por exemplo, até não vou falar de coisas assim que sejam ilícitas. Sim. Mas as pessoas, elas têm uso demasiado da internet social para entretenimento, para ver isso, ver aquilo, para tantas outras coisas, e elas ainda não se tocaram que elas são cristãs e que elas estão ali com uma arma, uma ferramenta na sua mão, né? Não precisa sair da sua casa, não precisa, mas estão ali, e do outro lado existem pessoas carentes, necessitadas de ouvir o evangelho, e a pessoa ela não se utiliza, né, dessa ferramenta. Exatamente. Esse é o grande problema, né? Existem 3 grupos no digital, de maneira muito abrangente, geral. 3 grupos, que são os consumidores da internet, essa é a maioria. O consumidor da internet é aquele que fica rolando o feed ali, né? Os produtores de conteúdo, né? A rádio aqui é uma produtora, você está produzindo um conteúdo, né, e lança. Quem tira uma foto, quem faz uma selfie, quem tira uma foto, faz um post, ele está produzindo um conteúdo. Né? Mas a grande maioria é consumidor. Né? Uma parcela pequena é produtor de conteúdo, e existe lá a ponta da pirâmide, que são os que ganham dinheiro com isso, né? Que ganham dinheiro com o comércio na internet, que tem um nome, né? O negócio na internet, no digital, que ganham dinheiro digital, né? E ganham muito dinheiro. O grande problema, falando da cristandade, o grande problema são os consumidores da internet, que ficam rolando o feed ali. Isso já é estatístico, né? Os psicólogos e os psiquiatras já relatam o grande prejuízo que isso traz para a pessoa. Um grande prejuízo. Por quê? Por causa do estímulo. A televisão já produzia uma série de estímulos viciantes, mas a TV não era interativa. O telefone, ele piorou, né? Ele agravou esse problema. Porque tu tá ali assistindo um vídeo do TikTok, por exemplo, entretenimento, né? Do TikTok, um vídeo triste, quando vê um vídeo alegre, engraçado, quando tu vê alguma coisa, uma tragédia. Então, em poucos segundos, tua mente, o teu cérebro é estimulado a várias sensações de tristeza, de raiva, de indignação em poucos segundos. E isso traz prejuízo, traz um problema para a saúde mental da pessoa. Né? Então, assim, com relação ao cristão, assim como a gente falou, a questão da igreja, que ela precisa se posicionar no digital, o cristão precisa saber como se posicionar. Como tu já falou e como tu já mencionou. Da mesma forma que eu preciso me conduzir, o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver de maneira digna, ou seja, de maneira que dignifique, né, o nós ser chamado de cristão, de filhos de Deus, de servo de Jesus Cristo. Né? Então nós precisamos da mesma forma nas redes sociais. Precisa haver uma coerência. O que é coerência? Coerência é um alinhamento entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço e aquilo que eu posto, que eu publico, né? A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio, né? Então, as nossas palavras, a nossa boca torna em palavras o que está no coração. E as redes sociais tornam em imagem aquilo que está no nosso coração, que está no nosso interior. Então é preciso haver uma coerência com as postagens, com aquilo que posto. Eu sou cristão,
Então as minhas redes sociais precisam testificar disso, né? Testificar disso aí. E então precisa haver uma coerência. Não usar as redes sociais, que nem tu falou aí do mau uso das redes sociais. Para o cristão, o evangelho, eu sempre digo que o evangelho não é oposição. O evangelho não é oposição e nem situação. O evangelho não é de esquerda e nem de direita. O evangelho é um posicionamento. É o que Josué disse. Olha, se vocês quiserem ir para lá e para cá fazer isso, eu tenho a minha posição. Né? O cristão precisa ter essa posição e também no digital. Né? O evangelho ele não é de entrar em discussão louca, como diz o apóstolo Paulo que diz isso, né? Em questões loucas, em discussão. Precisa ter um posicionamento. Eu penso, eu creio nisso, né? Creio na palavra de Deus, creio em Deus, tenho e ter esse posicionamento. E nas redes sociais isso é muito interessante. E não atacar quem pensa diferente. Não demonizar quem pensa diferente. Não. Mas é manifestar a sua fé. O que ele crê, o que ele é, né? O que ele pensa, o que ele faz e o que ele publica. Precisa ter esse alinhamento. Né? Não usar as redes sociais. Estamos falando isso para cristão, para crente, para cristandade, não para os demais, para crente, né? Não usar as redes sociais para manifestar posicionamento político. Eu acho isso um desperdício. Você tem o teu posicionamento, deve ter, né? Nós como cristãos também somos cidadãos, né? Devemos exercer a nossa função de cidadão, mas não entrar em discussão de política, né? Mas manifestar a nossa fé, aquilo que cremos, aquilo que somos, aquilo que fizemos e aquilo que postamos, né? Eu acho que a gente está dando ibope para as questões políticas, quando nós deveria de manifestar a fé, né? Perde essa oportunidade, como tu falou, de falar de Cristo, do amor de Deus, da salvação, né? Entrando né? Acho que o cristão não pode estar assim muito radicalmente manifestando gosto e apoio político exageradamente. Um candidato que você apoia, que você vai votar, isso é livre, isso é teu direito, né? Mas ideologias políticas que eu quero falar. Porque se nós conhecesse realmente o que é a ideologia de direita, o cristão não diria eu sou de direita. Porque é uma ideologia progressista que mascaradamente também é contra os princípios bíblicos. Assim como a esquerda é descaradamente contra os princípios bíblicos. A direita também. Então, né, escolher candidato é uma coisa, né? Escolher candidato pelas suas propostas é uma coisa. Agora, defender ideologia política, eu acho que nós teríamos que manifestar a nossa fé nas redes sociais. Manifestar o amor de Deus, a salvação, né? Os sinais, como você colocou aqui, os sinais da vinda de Cristo, né? Os sinais do tempo do fim, os alertas, eu acho que isso seria interessante. Nós falar de Cristo, né? E não se envolver em questões que não traz nenhum benefício, não é a palavra, mas que não agrega, que não testifica com o evangelho, e muito pelo contrário, né? Às vezes você perde de falar para uma pessoa de Jesus por causa do teu posicionamento radical político. Você a porta se fecha. Se fecha, né, para aquela pessoa. Por causa das ideologias partidárias, né? Pregue Jesus, você é de Cristo, você é de Jesus, você crê no evangelho, né? Você crê no Cristo da cruz, no Cristo da Bíblia, no evangelho. Exerça o teu papel de cidadão, mas manifeste na tua vida, o teu testemunho, tua casa e nas redes sociais a fé que você tem e o testemunho, né, que você deve, né, manifestar. Jeff, uma outra questão. Aí nós falamos sobre a pandemia, tu até deu aí teu testemunho, né? E realmente a pandemia ela fez com que as questões das redes sociais, né? Esse tempo
da era digital que nós vivemos, ela assim, né, uma alavancada. Foi à tona muita coisa, né? Praticamente tudo se tornou online, tudo digital, né? As pessoas ficaram em casa, elas né, passaram a acompanhar mais. A igreja sofreu uma transformação. Quem, né, não estava no mundo digital teve que fazer alguma coisa, migrar, fazer cultos online e tal. Só que nós chegamos a um momento que já é agora o pós-pandemia, em que essa questão que aconteceu, esse avanço do mundo digital, não parou, né? Quem sabe, né, deu um pouco, alguns voltaram atrás, mas continuou. Tanto é que nós estamos aqui, uma rádio, né, uma web rádio que cresceu na cidade. Nasceu na pandemia. Se o Adriano está escutando, ainda está de pé, Adriano, vim aqui contar a história da rádio ISN. Né? A pandemia trouxe isso e aqui nós estamos, chegamos até aqui. Muitas igrejas permaneceram com cultos online, permaneceram na internet, fazendo cultos online. Outras igrejas não acharam mais necessário, né? Outras igrejas viram que fazendo culto online as pessoas esqueceram de sair da pandemia. As pessoas que estão ainda na pandemia presencial. Acham que ainda... Mediante tudo isso, né? Enfim, os cultos online continuam por aí, as pregações continuam aí. Hoje na internet tu põe o pregador que tu quiser, o cantor que tu quiser, tu assiste o que tu quiser. E eu não vou dizer que as pessoas não são edificadas, são sim, né? A gente vê, assiste aí muito, e isso é uma bênção. Mas o que você acha? O que tu tem para trazer para nós em relação ao culto online? Pessoas que abandonaram o culto presencial, abandonaram a igreja, né, para apenas, eu agora acompanho de casa, assisto em casa, não preciso ir na igreja em época nenhuma, em momento nenhum, não preciso mais congregar. O que você tem para dizer sobre isso? Como tudo, né, Regis? Como tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Sim. Né? E aí surgiu esse outro problema. Né? Na realidade ele não surgiu, ele se modificou. Né? O problema da evasão da igreja já existe há bastante tempo, né? Só que daí agora surgiu uma desculpa. Foi encontrado uma desculpa. Eu posso assistir de casa. Eu já não ia, mas agora eu já não vou, né? Eu já não ia agora que não vou mais, né? Porque tem em casa. Esse é um problema, né? É um problema que surgiu e que a gente não pode, por conta do aspecto negativo, né, do digital, supervalorizar o aspecto negativo e negligenciar o aspecto positivo do digital. Na realidade, em tudo na vida, a gente não, né, a Bíblia diz, Paulo diz, né, para examinar tudo. O que é um exame? É uma análise, né? Uma análise criterioso para chegar a uma conclusão. E faz o quê? Reter o que é bom. Mas esse problema da evasão da igreja já existia antes, né? Os chamados desigrejados, né? Eles continuavam professando a fé, dizendo que era crente, até dizer, eu pertenço a tal denominação, pertenço à igreja, mas não frequenta e tal. Isso sempre existiu, né? Sempre existiu, não é um problema novo, né? E isso traz um prejuízo. Por quê? Porque não é à toa que existem essas questões. A igreja, um dos fundamentos da igreja é a comunhão. Nenhum crente, nenhum cristão subsiste fora da comunhão. Sim. E comunhão, claro, não é só estar junto, mas o estar junto, né, tem um benefício, um aspecto da comunhão, né? Um aspecto da comunhão. Não dá para negar, né? Não dá para negar. Fato. Você vai perecer, você vai enfraquecer, adoecer, enfraquecer e morrer espiritualmente se você não tiver em comunhão. Ninguém é super crente, porque, como você já bem disse, não existe eu sou igreja. Não existe eu sou a igreja. A igreja somos nós. Sim. Jesus já disse, aonde tiver 2 ou 3. Então não é um. Né? Onde você tiver, tu é a igreja. Não.
É aonde estiver 2 ou 3. Então, um dos aspectos fundamentais da igreja é a comunhão, né? Você não deve de substituir a comunhão, o culto presencial, pelo culto online. Você tem esse recurso que por algum motivo, ou de enfermidade, ou de motivo de trabalho, ou por algum outro motivo justificável, você não poder, não pode estar no... Você tem esse recurso, né? Mas isso não é salutar. Você vai adoecer, você já está doente quando você se distancia. Eu já falei agora esses dias sobre um livro muito marcante que eu li há muito tempo. Que o livro todo se desenvolvia sobre o texto que diz: o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. E aí o escritor desenvolvia isso aí, analisando como o leão africano agia na savana africana, atacando as manadas. Ele acompanhava as manadas e ele observava quem que ele atacava. Quem estava disperso da manada. Quem se dispersa da manada? Os animais que adoeciam, quando estavam em processo de migração, adoeciam, eles não conseguiam acompanhar. Tinha um ritmo para acompanhar. Os mais idosos, mais velhos, ou os muito pequenos, os bebês, a manada vai repontando, mas chega um ponto que, se ele não conseguir acompanhar, ele se torna uma presa fácil, enfim. Assim age o diabo. E se você não tiver em comunhão com os teus irmãos, se você não desenvolver essa comunhão, você está doente, é porque você está doente, e você é uma presa fácil, e o diabo vai tragar. Né? Ali na comunhão você vai ser fortalecido, você vai ser exortado, né? Deus usa pessoas, né, para te incentivar, para te motivar, para te alertar. Deus vai usar de alguma forma, né? O Espírito de Deus vai mostrar. A Bíblia diz que em parte nós falamos, em parte profetizamos, né? Deus vai usar alguém para falar com você e te tocar em alguma área que você precisa se alertar. Então, a ausência do presencial é um problema, né? Não surgiu agora, é um problema que vem de sempre. E é um problema que eu acho que precisa ser dado uma atenção pelas igrejas e pelos líderes. Não que não há igrejas que façam isso, há igrejas que são mestras nisso aí, nesse aspecto, de cuidar das pessoas, de cuidar daqueles que ficam para trás. Né? São igrejas que trabalham muito bem esse aspecto uns aos outros, sabe? Isso é importante, né? E então as igrejas e os líderes hoje não podem colocar a culpa na era digital, porque isso é um problema que se arrasta, que já tinha, né? Não é correto, não é certo, é apenas um recurso, né? Apenas um recurso que a pessoa tem, e também uma ferramenta que a igreja tem para, como você colocou ali, para fins de proclamação do evangelho, também para o ensino, né? Que a igreja tem de usar os cultos online. Quantas pessoas, às vezes, ali aflitas, pessoas em problema, passa ali, olha que, né, é tocada, né? O Espírito de Deus pode usa, né? Um culto, um louvor, uma pregação, a pessoa acidentalmente para ali e Deus fala através daquela palavra, né? É um meio, né? Nós tivéssemos tempo que podíamos falar dos meios de comunicação que sempre houve, né? Que sempre aconteceu, e dos meios de comunicação que as igrejas tradicionais, vamos dizer, as igrejas que têm, a igreja tradicional é a igreja que tem de 100 anos para mais, beirando 100 anos para mais, que viveram em outras épocas do prédio e tal, antes das mídias, né? Que demonizaram os meios de comunicação. Um deles é a TV. Sim. Você é dessa época. Eu sou dessa época de que ter uma televisão em casa era pecado. Demonizavam a TV. A TV é a caixa do diabo, a janela do inferno. Pregavam contra a TV. O pastor cuidava, né? Cuidava quem tinha TV, quem assistia TV escondida. Outros irmãos entregavam para o pastor, ó, fulano tem TV. Muitos tinham TV escondido, né? Dentro de casa. Ignoraram, né? De maneira ignorante mesmo, ignoraram esse meio de comunicação. E quando eles se acordaram que aquele meio de comunicação,
né, que se chama canal de comunicação, né, canal de mídia, quando aquele meio de comunicação podia ser uma ferramenta, quando eles acordaram, era tarde demais. Era caro, estava dominado pela hipermídia, e aí os pioneiros que migraram para a TV, para fazer programa de TV, para algum ensino e cultos na TV, pagavam muito dinheiro, horror de dinheiro, né? E quando as igrejas acordaram para isso, tava tarde porque estava caro e ainda já estava surgindo a internet. E eu me lembro não só disso, mas ainda que tinha essa cultura, né, antiga, que eles sofriam ataques, né? E causou muita dúvida na cabeça das pessoas. Mas a televisão é do diabo, como é que tá o pastor lá? Isso. Mas agora pode. A televisão é pecado, mas estão fazendo programação, estão pregando lá. Como é que ficou isso aí? Ficou uma coisa... Causou dúvida, né? Contraditória e trouxe muita dúvida na cabeça de muitas pessoas. Causou um prejuízo. Quando acordaram era tarde, era caro, e daí quando foi se utilizar essa ferramenta da TV, que não faz muitos anos atrás, quando foi se utilizar, a internet já estava aí, já estava se popularizando, e a atenção das pessoas não estava mais para a TV. Sim, na internet. Na internet. E daí era inviável. Pelo certo que muitos programas evangélicos de TV se terminaram porque não tinha audiência. O pessoal não estava olhando mais a TV, estava olhando o celular. Diz um ensinador que quem não se adianta, quem se adianta governa. E quem se atrasa é governado. Né? A liderança cristã, quem sou eu para falar da liderança cristã, mas nesse sentido, demonizou a televisão, ignoraram, né? E aí aconteceu isso. O que não pode acontecer agora. Isso. Com a internet. Com a internet. Não pode acontecer. Não. O que tem que acontecer é que os cristãos, a igreja tem que ter posicionamento e dominar a internet, né? Acho que ao invés, né? Porque eu vejo o que nós estamos fazendo aqui, um programa, um podcast. Tem tantos outros que fazem. Exatamente. Que não são cristãos. Exatamente. E que se tornam influência até para os jovens cristãos. Né? A gente vê aí tantos podcasts. Aí um jovem cristão está escutando aquilo de lá. E muitas vezes está escutando aquilo de lá por quê? Porque não tem um cristão, entende? Exato. Então, por isso que vale dancinha do TikTok. Por isso que vale o nosso posicionamento, a nossa posição, como tu já disse, como sal, como luz, também no mundo digital. Por exemplo, aquilo que eu falei, né, da pessoa antiga que tem o conhecimento, das mais novas que não tem. Mas existe aí uma transição, né? Pessoas que têm o conhecimento e que também aí manjam da internet. Claro. Né? Essas pessoas têm que ir, têm que ser encorajadas. A nossa intenção hoje aqui é encorajar você com esse conteúdo, que você vai partir para a internet através da tua rede social, através do YouTube, vai pregar a palavra, vai fazer alguma coisa para Deus. Se você vai ser ouvido, não vai ser ouvido, se você vai ter like, não vai ter visualização ou não, né? Vai estar gravado e vai ficar aí. Não é o propósito, não é o nosso propósito aqui, ganhar dinheiro, como muitos pensam que a internet dá dinheiro. Deve dar para alguém, não para nós, né? Ficar famoso. Não é a intenção. A intenção é trazer um conteúdo a você, né? Para que você tenha conhecimento bíblico, para que você ser despertado a fazer isso, né? Para alcançar as pessoas com o amor de Cristo, com a pregação do Evangelho. Essa é a intenção. A palavra de Deus no mundo digital. Isso, com essa ferramenta, né? Por quê? Como tu bem disse, existem pessoas que estão aí, né? Os próprios cristãos estão envolvidos, entretidos com a internet. Então a gente tem que chegar com a palavra de Deus. Uma realidade inegável. Hoje, como tu disse, existem aqueles que não dominam e tudo bem, né? Não domina a internet, já é um pessoal de maior idade, mas existem aqueles que é de uma certa idade, meia idade e para cá que já estão, né? Então o foco é esses, né? Eu penso assim, se a pessoa ela tem o conhecimento, né? Tem conhecimento da ferramenta que é a internet, nas redes sociais. Ela tem o conhecimento, porque às vezes também tem esse lado, né? Tem a pessoa que ela tem entendimento das redes sociais, ela sabe, ela funciona, mas lamentavelmente as escrituras. Por exemplo, não entende as escrituras, né? Não é uma pessoa esclarecida, amadurecida, e às vezes, né? Não, né? Tem esse lado também, fala bobagem, né? Então tem que entender esse lado. Então as pessoas eu vejo assim que
aqueles que conhecem a verdade, que têm a verdade, né? Estão ali com a ferramenta na mão, ela não pode se retrair, não pode se omitir. Ela tem que partir para cima e fazer alguma coisa, né? Ela tem que, né, com aquilo que ela sabe, com a ferramenta que ela tem, ela precisa anunciar. Eu fico pensando, por exemplo, se o apóstolo Paulo tivesse isso em suas mãos, né? Qual era, agora tu dando um gancho, qual era o canal de comunicação do apóstolo Paulo? As cartas, né? Como ele se valeu das cartas, né? Se ele tivesse o e-mail, né? Que é uma coisa assim... Tivesse o e-mail, se tivesse o WhatsApp... Existem 4 canais de mídia que são os principais. A mídia escrita, que é a primeira que existiu, né? Meio de comunicação escrita. Mídia escrita, a mídia que a gente hoje chama de áudio, mas na época era radiofônica, porque era por ondas de rádio. Escrita, radiofônica, a televisiva, que é a TV que veio, e a multimídia. Multimídia é datado ali dos anos 2000, a partir dos anos 2000 que se popularizou. Multimídia, que é o que reúne todas as formas. A escrita, né? Com a internet surgiu, né, o multimídia, que é a escrita, o áudio e o visual, né? E a hipermídia, também a gente não pode deixar de fora, né, já que estamos falando aí, a hipermídia, que são os grandes meios de comunicação que dominaram tudo isso, né? Então eu acho que de uma maneira assim responsável, né, Regis, responsável, o cristão deve usar as redes sociais de maneira responsável na questão pessoal e com uma questão do evangelho, uma seriedade, né? Não é simplesmente falar de Deus, né? Porque tem a questão de nós prestar um serviço para o reino de Deus e tem também a possibilidade, o risco de nós prestar um desserviço ao reino de Deus. Sim. Né? De nós escandalizar a obra de Deus, né? Nós precisamos usar as redes sociais como nós deveríamos usar qualquer coisa. Quando você pega um carro e sai na rua, você tem que usar ele com responsabilidade? Sim. Né? O cuidado para a tua integridade dos transeuntes, enfim, com responsabilidade. Nós não deveríamos de usar o nosso dinheiro, a questão financeira, com responsabilidade para nós não entrar em problema. Assim também as redes sociais no que diz respeito ao cristão e ao evangelho, com responsabilidade. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de Deus para as pessoas. E nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, né, daquilo que falamos, ou que fizemos por meio do corpo, e aquilo que falamos. Então, com responsabilidade, com equilíbrio, procurando não escandalizar a obra de Deus, não dar margem para o ridículo, ser moderado, né? Não dar margem para o ridículo, ou seja, como nós já falamos antes, eu usar a rede social aqui, fazer uma postagem ali de um posicionamento radical político, falando até umas palavras impróprias que não condiz com o palavreado cristão, e já no outro post eu falando de Jesus, que Jesus, eu estou me expondo ao ridículo, né? Ou então é preciso usar com decência, né? Com decência, com cuidado, né? Isso aí é a evidência do Espírito Santo na vida da pessoa. A evidência do Espírito Santo na vida da pessoa é o equilíbrio, é a moderação. Não é o falar em língua ou virar cambalhota. Não. A evidência de que o Espírito Santo está na vida da pessoa é ele ser uma pessoa moderada, equilibrada, né? E usar as redes sociais influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Certo. Tu já falou sobre essa questão aí política, né? E assim, a igreja, às vezes, ela é muito criticada, né, por isso, por esse posicionamento. Mas eu vejo, assim, que também, por outro lado, o mundo, as pessoas, né, há um sistema, né, diabólico, há uma guerra espiritual travada, e isso não é de agora, é ao longo da história. Sim. A igreja foi perseguida. Sim. Ao longo da igreja... Agora, a internet se tornou mais abrangente. Mais abrangente, né? A crítica mais direta, né? Verbal.
as pessoas elas falam mal da igreja, apontam a igreja, quando acontece escândalos, as pessoas elas generalizam, isso, né? Colocam todo mundo assim no mesmo patamar. Então a igreja ela é alvo de ataques, né? Esses ataques também vêm por meio da internet. Por exemplo, nós temos visto aqui presenciado, né, aí nas Olimpíadas, né? Isso. A questão da abertura das Olimpíadas, ali tivemos uma cena lamentável, para mim um ataque direto, né, à igreja, ao cristianismo, enfim, são coisas que acontecem, têm acontecido. Sim. Qual deve ser a reação da igreja, a reação dos cristãos, né? Porque tem pessoas que logo elas vão defender, elas vão se impor. Eu não estou dizendo que a pessoa ela não deve se defender, né? Que a igreja não deve se defender. Exato. Mas como, né? Por exemplo, assim, algo que nos deixa assim tão feliz, né? Tá sendo colocado aí. Esse assunto veio, até fiquei pensando, veio bem no dia que a gente vai. Aconteceu lá da skatista, não sei se tu viu lá, né? Da chamada Fadinha. Né? É assim que deve ser o cristão. Então veio esse ataque, né, do inimigo, essa feroz, mas eu vejo ali lá nas mesmas Olimpíadas um contra-ataque, assim, de uma forma e o que ela fez? Né, silenciosa. Ele fez um sinal em Libras ali, dizendo do caminho de Jesus, né? Que Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Ela se expôs ao ridículo, ela se expôs não. Aproveitou o seu momento ali, todo mundo a via. Que ela era o centro das atenções e mostrou o seu posicionamento. Por isso que eu falei, a igreja ela deve estar posicionada. E o evangelho não é oposição, o evangelho é posição. Uhum. A oposição é o mundo das trevas, que se opõe e ataca. E nós devemos nos manter-nos posicionados. Sim, essa é a nossa reação ao ataque. Manter a nossa posição, nosso posicionamento, né? Firme, não entrar na guerra verbal, uhum. na discussão, uhum. porque na discussão você não vai convencer o outro e nem o outro vai te convencer. Uhum. Né? Então, manter-se firme. Quando Jesus foi questionado por Pilatos, foi Pilatos que questionava publicamente, né, Jesus a respeito do povo e dizia: você não é o rei dos judeus? O que Jesus fazia? Se mantinha posicionado. Tu dizes. Uhum. Né? Não entrava em discussão. A igreja sempre se manteve assim, posicionada, uma posição firme. Né? Um posicionamento firme não envolve discussão, não envolve isso, algo que um pastor veterano que pastoreou a igreja de Juí, hoje ele é jubilado, ele dizia, e aquilo me gravou desde a primeira vez que ele disse a palavra não foi escrita, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não foi escrita para ser discutida. Né? Uhum. Então não deve haver discussão, deve ser um posicionamento firme. Se você não crê, se você crê diferente, se você pensa diferente, acha diferente, tudo bem. Eu penso e creio assim. Uhum. Eu acho que dessa forma a gente influencia mais do que discutindo. Uhum. Do que tentando convencer na força das palavras. Uhum. Né? Eu acho que o posicionamento, essa pergunta que tu me fez, né? Sim. Qual é a nossa reação, né? Nossa reação aos ataques. Então deve ser nossa posição. Manter-se firme, não entrar em discussão, não entrar em atrito, mas manter, né, ali essa questão que aconteceu ali nas Olimpíadas, ali em Paris, eu faço uma leitura um pouco diferente. Uhum. Né? É claro que eu não estou dizendo que não foi, que o cristianismo não foi afrontado. Foi. E o cristianismo sempre foi. Uhum. E vai ser. Né? Não foi afrontado. Aquilo ali ficou assim, para mim, ficou muito evidente o que aquilo ali também não representa todas as pessoas, mas é o comitê organizador das Olimpíadas da França, né? Uhum. Na França. Eles se posicionaram. O que representa, Regis, essa imagem, que é uma imagem pintada por alguém, né? Que a pintura do que está descrito na Bíblia, né? Procurando representar. Da Santa Ceia. Né? É Jesus
no meio dos pecadores. Porque ali estavam os apóstolos, seres humanos, pecadores. Inclusive estava ali Judas, que ia o trair. Né? Pedro que o negou. Entendeu? Jesus no meio dos pecadores. A Bíblia diz que Jesus, que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ou seja, tabernaculou, veio fazer morada, habitação. Jesus no meio dos pecadores. Isso representa o cristianismo, né, ocidental. Aquela representação ali, aquelas imagens que estavam lá, que eles reproduziram e colocaram lá, as pessoas caracterizadas, são divindades mitológicas. Ali eles estavam dizendo, olha, nós cremos e seguimos os ensinamentos dessas divindades, que é a divindade do neoliberalismo, que é a divindade que prega e anuncia a liberalidade, a maneira de viver contemporâneo. Eles estavam dizendo, nós cremos e seguimos as orientações, né, dessas divindades. O cristianismo, por sua vez, diz, nós cremos e seguimos as orientações de Cristo Jesus. Eles só estavam ali manifestando o que eles creem e o que eles praticam. E nós, como cristãos, nós precisamos manifestar o que nós cremos e o que praticamos. Né? Com relação àquilo dali. Então, acho que o posicionamento da igreja, dos crentes, no meio digital deve ser esse. Né? Manter-se firme. Nós cremos nisso. Né? Essa é a nossa fé. Esses são os nossos princípios que regem a nossa fé. Né? Nós seguimos os ensinamentos e os mandamentos de Cristo. Né? Eu sigo, eu obedeço. Esses são os princípios da minha casa, que norteiam a minha casa, meu lar e meus filhos. E ponto. Eu acho que assim nós influenciamos mais do que uma gritaria de contra-ataque. Né? Jeff, foi muito bom esse momento que a gente pôde estar aqui juntamente também com as pessoas que nos assistem. Eu gostaria de agradecer a você que esteve aqui, agradecer também as pessoas que nos assistem, que nos ouvem através da Rádio IECN.